agora, que ele vai fazer, né, já fez 7 meses. Então eu decidi, nasceu em mim mesmo um amor assim, diferente em relação à Nossa Senhora, né? Eu tinha ainda aquela resistência sobre Nossa Senhora, assim também, como eu acredito que muitos de vocês ainda têm essa resistência, né, de aceitar Maria verdadeiramente no seu coração e dizer assim: a senhora é verdadeiramente a minha mãe. Então a partir da minha consagração, eu decidi, né, a colocar verdadeiramente, ter Maria como a minha mãe, né, quebrar toda essa resistência que nós, como católicos, temos, né, e através de Maria, através de Nossa Senhora, né, também eu já alcancei, né, algumas graças. Aconteceu também já algumas curas, algumas libertações, né, também aqui em cada um de nós aqui, né? Depois a Celina também vai contar também um pouco da história dela, assim também como ficar. Mas a minha relação com Nossa Senhora aconteceu a partir do dia 1º de janeiro, né? Eu tinha uma resistência, né? Eu tinha aquela mentalidade ainda protestando, né? Eu dizia: por que se eu vou pedir a Maria? Se eu posso a Jesus primeiro. Mas isso, graças a Deus, saiu do meu coração no dia 1º de janeiro. Então é sobre essa mulher, é sobre essa nossa mãe que nós iremos falar hoje. Então espero que vocês fiquem, né, atentos e que o Espírito Santo possa também inspirar o ouvido, né, de cada um de vocês, para que vocês possam acolher, né, e as palavras ela possa descer para o seu coração e também frutificar e dar muitos frutos. Tá bom? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, Amém. Não, qualquer um, o que você pensou? Qualquer um.
no filho desta flor. Seu nome é Maria. Seu nome é Seu nome Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida, a nova vida. A nova vida. A nova vida. Pronto, então, quem trouxe a Bíblia, quiser acompanhar os versículos que iremos refletir hoje, pegue aí o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz assim: acharam? A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não podeis dele, nem tocareis, para que não morrais. Aí você pula lá para o versículo 15, continua dizendo assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí vocês agora pula lá para o livro do Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, vai dizer assim: este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra aos restos de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então esses são os versículos que nós iremos refletir, durante esse primeiro momento. Então, gente, percebam que quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, quando a serpente entrou e ali ela bagunçou um pouco o projeto de Deus, ali criou-se uma inimizade com Deus. E aí eu
pensando para falar sobre a serpente. Por que o livro do Gênesis nos apresenta, né, Satanás como uma serpente? Lá no Apocalipse nos apresenta ele como um dragão, né, uma antiga serpente. Então, por que essas nomenclaturas? E aí eu fui refletindo um pouco e cheguei a uma conclusão. Veja bem, por que o inimigo ele é representado por uma serpente? Se vocês forem ver na natureza, a serpente ela é um animal muito esperto. É assim? O cachorro, para ele morder, ele, na maioria das vezes, ele larga. Assim, os outros animais, para atacar, fazem algum tipo de barulho, não é verdade? Mas a serpente não, ela ataca de uma forma silenciosa. Quando você menos espera, ela forma aquele bote e ataca. Então o inimigo ele se apresenta como uma serpente, porque o ataque dele, né, também foi sutil com ela. Repare que ele começou já a bombardear a cabeça de Eva, dizendo: é verdade? Já começou com aquelas perguntas: é verdade que Deus proibiu? Então Eva foi entrando na mentalidade da serpente, foi se envenenando, até se envenenar por completo pelo veneno da serpente. Ao ponto de que, quando esse veneno já estava instalado em Eva e Adão, ali acontece uma inimizade. Quando Deus vem, os dois já não se apresentam na frente do jardim. O que é que acontece? Os dois fogem, se escondem. Os dois se escondem. Se escondem porque ali a serpente colocou na cabeça de Eva e de Adão que Deus era um Deus mau, era um Deus cruel, era um Deus que negava aquilo que era de bom para eles. Ora, se todos os frutos eram bons, por que Deus ia proibir eles comerem nenhum dos frutos? Então logo Deus era um Deus mau, disse a serpente. E Eva, caindo na cilada dela, então cria essa inimizade com Deus. E Deus vendo, e aquele projeto que ele criou, aquele projeto que era maravilhoso, aquele projeto que tinha tudo para dar certo, é como se Deus visse que agora se desmoronasse. Mas aí Deus cria no paraíso perdido. Deus olha para a serpente e diz: eu vou refazer tudo de novo, mas eu vou criar, eu vou preparar uma mulher. E aí é aonde aparece na Bíblia a primeira vez a palavra mulher. Até então, um ser desconhecido, né, na Bíblia. Primeira vez que aparece o nome mulher, no Gênesis diz: vou preparar uma mulher. Então é sobre essa mulher que nós iremos falar um pouquinho dela hoje. Qual é a importância dessa mulher na minha e na sua história, na nossa vida, na vida da igreja? Tá bom? Então, essa mulher que Deus preparou em um futuro bem posterior, essa mulher ela foi preparada de uma forma muito especial. Ela foi preparada para trazer o Filho de Deus, para trazer a salvação, para trazer aquilo que Eva tinha perdido, aquilo que nossos primeiros pais tinham perdido, agora é encontrado através dessa mulher. Então percebamos que aí se instalou desde o jardim do Éden uma luta, uma batalha
é inevitável, não tem como você olhar para a Bíblia e não perceber que ali está uma batalha travada. No versículo que nós lemos, nós vimos que Deus disse: eu porei ódio entre ti e a mulher. Então ali está instalado agora. É uma guerra mesmo. A tua descendência e a descendência dela, ou seja, a descendência de Maria e a descendência da serpente. A descendência de Maria irá esmagar a cabeça da serpente. Claro, isso já falando de Jesus Cristo, né? Que irá esmagar. Mas a serpente ferirá o calcanhar. O que é esse calcanhar para nós? Esse calcanhar nada mais é os ataques que o inimigo causa em cada um de nós também. São os ataques que o inimigo lança sobre mim e sobre você. São os ataques também lançados ao Senhor Jesus Cristo, ao seu sofrimento, né? Porque comparado com a graça de Deus, com a ressurreição, aquilo seria nada. Na verdade, não seria nada. Então, logo, apenas a serpente ela morre no calcanhar, ou seja, um ferimento que não morre, que não mata, um ferimento que não chega a ser mortal, mas uma cabeça esmagada mata, na verdade. Então, a luta está travada entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. Aí nós vimos lá no Apocalipse que a mulher foi levada para a guerra, o dragão foi guerrear com a mulher, com o restante de suas descendências. E agora eu pergunto a vocês: quem são essas descendências da mulher? Aonde estão elas? Essa descendência da mulher, a descendência de Maria, somos eu e é você. Somos nós, os filhos de Maria, que agora temos o dever e a obrigação de, junto com a nossa mãe, guerrear contra o inimigo, contra a antiga serpente, a antiga serpente lá dos dias. Então, queridos irmãos, é preciso que eu e você nos coloquemos na posição de filhos de Maria, para guerrear. E aí você vê quais são as guerras que nós temos que lutar hoje. Vocês podem olhar para a sua vida e perceber que sua vida é uma luta, não é verdade? A nossa vida, ela é uma batalha diariamente. Então é uma guerra que eu tenho que trabalhar, e na maioria das vezes essa guerra é mais espiritual. Ela é mais espiritual do que mesmo materialmente falando. Hoje temos a maior dificuldade que a igreja vive, né? Hoje nós temos um problema instalado em nossa igreja. Antigamente eram as heresias, né? Que iam e abalavam as estruturas. Não abalavam, chegavam a abalar, mas elas balançavam um pouco com a igreja. Hoje nós temos um problema pior do que as heresias, que chama-se a falta de fé. Hoje a falta de fé é impressionante. Ela é marcante no meio de nós católicos. Nós muitas das vezes queremos os benefícios que Cristo tem para nos oferecer. Nós queremos muitas das vezes cura, libertação, nós queremos emprego, pedimos saúde, mas esquecemos de amá-lo, Jesus, verdadeiramente como Ele quer que nos ame. E por isso, gente, que muitas das vezes nada acontece em nossas vidas, porque a partir do momento em que eu quero os benefícios de alguém, mas não amo aquela pessoa, dificilmente aquela pessoa
ela vai nos dar aquilo que nós precisamos. Mas quando eu e você colocamos Jesus verdadeiramente em nosso coração, em nossa vida, aí todos os demais vem a cura, vem a libertação, vem a salvação, vem todas aquelas graças que Deus tem para nos dar. Então essa batalha é dentro de você mesmo que a gente tem que lutar hoje. A maior batalha hoje, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Vocês já viram aquele ditado que diz que muitas das vezes a gente se faz um demônio para nós mesmos? E isso é verdade. Muitas das vezes nós atribuímos ações ao maligno, coisas que são nossas. A gente, por não escutar os conselhos da mãe nem do pai, por não escutar os amigos, aí a gente entra nos vícios, aí sou o diabo que tomou conta da minha vida. E esqueceu que ele foi criado livre para fazer suas escolhas. Esquece que nós somos livres. Deus nos criou com um amor tão grande que essa liberdade se chama escolha. Eu tenho o poder de escolher. Eu posso escolher a minha vida ser boa, porque são as minhas escolhas que vão fazer as diferenças. Então eu preciso olhar para dentro do meu coração e, juntamente com Maria, fazer essa luta acontecer, travando essa batalha muitas das vezes, como eu falei, que é nossa, no nosso dia a dia, com os nossos problemas, com nossas famílias, e às vezes também pode ser que seja batalhas espirituais mesmo, que possam ser realmente ações do inimigo, mas que são raras essas ações, são muito raras. Então hoje é preciso que nós escolhemos de que lado eu estou. Se eu estou sendo filho de Maria, ou se eu sou filho da serpente. Ou se eu ajo como filho de Maria, buscando a Deus, perdoando, amando, querendo bem para o meu próximo, ou se eu sou simplesmente filho da serpente e viver por aí fazendo mal, desejando mal, odiando, falando do outro. É escolha nossa. Existe uma batalha, Como a própria Bíblia nos fala que existe uma batalha. Eu agora tenho que escolher de que lado eu estou dessa batalha. Se eu estou do lado de Maria, ou se eu estou do lado da serpente. E veja, gente, que essas batalhas são tão terríveis, que hoje a gente vê na nossa própria pele mesmo, muitas das vezes, na nossa casa, coisas que antes eram impossíveis, quase que impossíveis de acontecer. É a ansiedade, tomando de conta da gente, a depressão, são as doenças que tomam de conta e nos arrastam por muitos e muitos anos. São as nossas escolhas erradas, muitas das vezes. Então tudo isso faz com que a nossa vida ande mal. São os vícios. Quantas e quantas pessoas hoje perdem tudo por causa do vício do álcool, por causa do vício das drogas, dos jogos. Aqui mesmo em São José, eu trabalhava no CAPS, já provei uns 4 a 5 daqui do álcool. O álcool, gente, ele mata, ele destrói.
faz com que você perca a sua dignidade. Quando a gente perde a dignidade, de certa forma, você perdeu um pouco dessa batalha entre o bem e o mal. Então é preciso que eu tenha coragem. Assim como Nossa Senhora foi uma mulher corajosa. Você sabia que Nossa Senhora foi corajosa? Nossa Senhora grávida andou, sabe quantos quilômetros para visitar Isabel? E aí vocês podem dizer, porque eu também andava. Não. Veja, uma menina com 13, 14 anos, para ir para a casa, da casa de Judéia, para ir para a cidade onde morava Isabel, eram 130 quilômetros. E a Bíblia diz que Maria foi às pressas. Você sabe quantos metros dava sobre a altitude do mar? 500 metros. Então Maria só não andou 130 quilômetros. Ela correu 130 quilômetros subindo 500 metros acima do nível do mar. Da casa de Maria para a casa de Isabel. Era 500 metros acima do nível do mar. Então Maria não andou em terra plana. A Bíblia diz que era entre as montanhas. Então era assim, ó, subindo. E Maria leva, chegando lá, ela como sendo a esposa do Espírito Santo, ela não foi somente para ajudar a Isabel nas lutas de casa. Maria foi levar. O que Maria foi levar para Isabel? O Espírito Santo de Deus. Ali em Maria, na sua gravidez, acontece o primeiro Pentecoste. O segundo Pentecoste acontece em João Batista. Quando Isabel vê João Batista, o menino pula de alegria do seu ventre. E ali acontece o segundo Pentecoste. Então, Maria não é aquela mulher que consegue ficar parada. E isso, amado, a gente deve tirar para a nossa vida. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, nós não conseguimos ficar parados, nós não conseguimos ficar em casa no nosso comodismo, nós não conseguimos ficar sem fazer nada. Veja, Maria, cheia do Espírito Santo, ela correu 130 quilômetros para levar Jesus a São João. Então é isso que eu e você devemos fazer. Com o Espírito Santo que recebemos do batismo, nós devemos ir também ao encontro daqueles que na qual ainda não conhecem a Jesus. E lá fazer o nosso encontro de Deus com esse irmão. E logo Maria, tendo o seu filho Jesus, foi avisado a São José às pressas que leva o menino para o Egito. Veja quantos quilômetros é? Aproximadamente da Judéia até o Cairo, no Egito, eram cerca de 450 quilômetros. Não estava no jumentinho. Então perceba que antes que Jesus interasse aí 2 anos de vida, ele já tinha percorrido quase 1000 quilômetros só de idas e vindas para não perder a sua vida. Então Maria não era uma mulherzinha morta, aquela mulher sem coragem, não. Maria era uma mulher que era disposta, era uma mulher que tinha capacidade de enfrentar qualquer que viesse, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. E hoje nessa tarde é o que nós vamos pedir ao Senhor daqui a pouco, que nos encha com esse Espírito, que nos dê a coragem de fazer aquilo que nós não temos coragem de fazer. Então Maria, ela é a esposa do Espírito Santo. Por isso que nós amamos Maria, porque aonde ela está, também está o Espírito Santo de Deus. E o terceiro Pentecostes acontece quando Maria está reunida no cenáculo com seus apóstolos. Então acontece 3 Pentecostes, um do ventre da concepção,
outro lá em João Batista e o terceiro no Senado. Então Maria é a esposa do Espírito Santo, porque aonde ela está, ali também acontecem transformações, cura e libertação. Então não tenha dúvida disso, gente. Não tenha medo de ter Maria como a sua mãe verdadeiramente, porque quando Cristo estava lá na cruz, foi assim que Ele nos deu a sua mãe. Ele olhou para o discípulo amado que lá estava representando eu e você e disse: filho, eis aí a sua mãe. Então eu tenho a minha mãe. Vocês têm, mesmo que vocês não entendam isso, mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês não compreendam, Maria é a sua mãe, sim, porque foi Jesus que deu. Entende? Claro, mãe na ordem da graça, a mãe espiritual, porque é ela que gera o Filho Jesus em nós. Então não tenha medo, gente, de dizer: não, Maria é minha mãe, sim. Foi Jesus que me deu, porque lá na cruz Jesus não estava fazendo teatro. Jesus não estava fora de si dizendo palavras à cruz, estava consciente do que ele estava falando. Então logo Maria é a nossa mãe. Então não tenha medo, né? Quando alguém vier perguntar para você, diga: sim, eu sou filho de Maria, sim, ela é minha mãe. Mas por quê? Não foi porque o filho dela nos deu, pronto. Foi Jesus que nos deu ela como a nossa mãe. Ela é minha mãe. Mas aí, falando de outro tema sobre Nossa Senhora, eu quero trazer para vocês agora uma prefiguração de Nossa Senhora. Uma prefiguração que... Vocês sabem o que é uma prefiguração? Vocês falar? Sabem, né? Alguns sabem, né? Prefiguração é uma figura que ainda não está clara. Tipo, vou explicar para você. Oi? Sim. Por exemplo, o profeta Isaías, ele viveu 800 anos antes de Jesus. E ele já dizia: uma virgem conceberá e dará à luz a um menino. De quem o profeta estava falando? De Maria. 800 anos antes, muito tempo. Então isso era uma prefiguração, ou seja, naquela época alguém ia entender isso? Ninguém entendeu isso. Mas o profeta, inspirado por Deus, entendia. E ele tinha a missão de repassar aquilo que Deus quer que fosse repassado. Então, hoje nós vamos falar de uma prefiguração de Maria, como no Antigo Testamento. Maria também era prefigurada como sendo a Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança? Veja bem, vocês vão ver e vão entender bem direitinho o que era mais importante para o povo judeu no Antigo Testamento. Quem lembra aqui? Quem lembra? Olha, uma das coisas tão importantes para o povo era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, eles tinham uma confiança tão grande na Arca, em Deus, que aonde a Arca ia, vencia as batalhas. Foi com a Arca da Aliança que as muralhas de Jericó caíram, lembra? Foi com a Arca da Aliança que o Rio Jordão foi aberto, lembra? Foi com a Arca da Aliança e que os israelitas venciam suas batalhas. O exército de Israel vencia, porque marchava à frente dele a Arca da Aliança, a Arca de Deus. Ali estava a presença do próprio Deus naquela arca. E aí eu pergunto a vocês: o que era que tinha de tão importante dentro daquela Arca da Aliança? Oi? Então dentro da Arca da Aliança continha os 10 mandamentos
dado por Deus a Moisés no Monte Sinai, estavam as pedras, tábua da lei, as pedras, né, os 10 mandamentos gravados na pedra. Também na Arca da Aliança continha, né, uma porção do maná, o pão que Deus alimentou o povo durante 40 anos. E tinha também o cajado de Arão que floresceu. O cajado de Moisés, né, abriu o mar vermelho, o cajado floresceu e foi tido como um milagre, né? Um pedaço de pau seco florescer e não morrer. Então era colocado dentro dessa arca esses 3 elementos. E essa arca, gente, para o povo, era assim de uma suma importância, porque aonde a arca ia, vencia as batalhas, vencia as lutas, vencia as guerras, vencia as dificuldades. O povo andava, o povo caminhava, o povo vivia e tinha vida e tinha esperança. Teve um tempo que essa arca ela foi escondida e nunca mais ela se achou. Nunca mais essa arca foi encontrada. Aí, se vocês pegarem a sua Bíblia aí novamente, volte lá no livro do Apocalipse, para a gente ver aonde agora aparece essa nova arca. Diz assim, ó, no Apocalipse 12: abriu-se o templo de Deus e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Apareceu em seguida um sinal, uma mulher, um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol e de lua, debaixo dos seus pés, com a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa. Então agora vocês entendem quem é a nova arca da aliança? Quem é a nova arca da aliança agora? Quem? A Santíssima Virgem Maria. Então Maria, ela é essa nova arca da aliança e ela traz para nós não mais os elementos em forma de matéria, mas ela agora traz para nós os elementos vivos. Na antiga arca continha o quê? A palavra, as pedras da lei. No ventre de Maria estava agora quem? O próprio Jesus, que é o Verbo de Deus, que é a palavra encarnada. É assim? Na nova arca, na antiga arca, encontrava-se o maná, o pão que era perecível. No ventre de Maria agora se encontra o pão vivo descido do céu, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Na antiga arca se encontrava o cajado de Arão, que representava o sacerdócio. No ventre de Maria agora está o sacerdote, o supremo sacerdote, que é Cristo. Então, se a primeira arca, eu quero que vocês prestem atenção agora. Se a primeira arca, a antiga arca, era capaz de vencer guerras, batalhas, derrubar barreiras, abrir o mar, essa nova arca da aliança, que é Maria, se vocês colocarem ela na sua vida, ela é capaz também de vencer qualquer obstáculo que tenha na sua vida. Então, por isso que não tenha medo de colocar Maria na sua vida, porque ela é essa nova arca que vem para derrubar os muros que muitas vezes se levantam contra nós. E aqui você pode ver quais são os muros da ansiedade, depressão, drogas, não é isso? São esses muros que muitas vezes, que para nós são intransponíveis. Ela é capaz de vencer exércitos. A antiga arca vencia batalhas. Então também não tenha medo de lutar suas batalhas da vida. Não tenha medo de entregar a sua vida à Virgem Maria, porque com ela traz Jesus.
Porque a Virgem Maria, ela traz para mim e para você o próprio Cristo vivo, aquele que é capaz de vencer qualquer obstáculo, qualquer problema. Eu não sei quais são os seus problemas, mas eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem problemas a ser vencido. Então não perca tempo, coloque Maria na sua frente e nenhum problema ficará mais de pé, porque Maria, como arca da aliança, ela derruba as muralhas, derrubou as muralhas de Jericó e vai derrubar as muralhas da sua vida. Eu não sei quais são as muralhas que você enfrenta hoje. Pode ser um filho na droga, pode ser um marido alcoólatra, pode ser uma doença, pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, não importa. O que importa é que com Maria você vencerá. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida de trazer Maria para a sua vida. Porque assim como muitos colocaram Maria na vida e venceram, nós também iremos vencer. Gente, perceba que os maiores santos de nossa história, desde o tempo do cristianismo, lá no começo da igreja, os maiores santos foram marianos. Eu não conheço nenhum grande santo na história que não fosse mariano, que não tivesse a Virgem Maria como mãe. Não tem nenhum. Se vocês fizerem a pesquisa, todos eles foram marianos e tiveram Maria como mãe e colocaram ela à frente das suas batalhas. A gente tira pelo nosso o Papa João Paulo II, que foi atingido por uma bala. Ele retirou aquela bala e colocou, e mandou fazer um metalzinho e colocou na coroa de Nossa Senhora. E em seguida ele foi, na cadeia, e perdoou aquele rapaz que atirou nele, perdoou, abraçou e perdoou. Então assim, é com Maria que a gente vai vencer as nossas lutas. Entendeu? Então não sofra sozinho. Não queira sofrer sozinho, não seja egoísta, mas coloque Maria na sua vida. Eu gostaria que vocês ficassem de pé um pouquinho, para a gente rezar um pouquinho também com Maria. Existe uma prefiguração também de Nossa Senhora, e agora você pode ir fechando os seus olhos. Existia uma mulher chamada Ruth. Ela era moabita, não era judeia, e juntamente com sua sogra ela foi para Israel. E chegando lá, ela não houve outra opção a não ser respingar restos de comidas, catar comidas nas plantações. Então era um costume daquela época respingar. O que é respingar? Ia passando os coletadores e ia sobrando aquelas sementes. E aquelas mulheres iam pegando aqueles cachinhos de trigo ali, um cachinho de trigo acolá, ia colocando nas suas cestas, e quando era tarde, elas faziam aquele pão e se alimentavam. Aqui também eu acredito que muitos de nós sabem, e já plantaram batatas, e quando a gente vai colher as batatas lá em casa, a gente sabe que a enxada corta algumas batatas e elas não servem mais para vender. Então a gente pega, traz para casa, limpa e a gente aproveita ela. Então nesse tempo de hoje, Deus escolheu Nossa Senhora para fazer essa recarga desses filhos, que muitas das vezes se encontra assim nessa situação ferida, nessa batalha. Muitas pessoas, muitos de nós que hoje nos encontramos feridos, com o coração sangrando,
machucado. Muitos de nós hoje aqui estamos nessa situação de desprezo, muitas das vezes, porque fomos ofendidos, porque fomos humilhados, porque certa coisa não deu certo na nossa vida, nós fomos ficando, mas que hoje Nossa Senhora vem recolhendo todos esses filhos que se encontram machucados. Então se coloque hoje na posição como se você fosse essa pessoa ferida, machucada, e que Nossa Senhora possa vir tocando hoje a sua ferida, e apresente agora para Nossa Senhora a sua ferida. Não sei qual é a sua ferida, eu não sei que modo foi que as enxadas da vida te cortaram, eu não sei qual foram os golpes que a vida te deram, eu não sei quais foram os ferimentos que a vida te causaram, quais foram as dores, mas apresente cada uma delas à sua mãe, a tua mãe, Nossa Senhora. E assim como ela pegou o teu filho Jesus no colo, diga: mãe, me pega, mãe, também no colo, me acaricia. Mãe, eu estou cansado, eu estou passando por essa dificuldade, mãe, eu te peço, assim como a senhora cuidou do teu filho Jesus, também cuida, mãe, de mim. Cuida do meu coração, mãe, que está angustiado. É um coração que não sabe se alegrar. Cuida, mãe, também do meu coração bem recatado, e junta. Coloca também nos teus braços, coloca sobre o teu manto e te protege, mãe. Oh, mãe, a senhora que tem um olhar piedoso, a senhora que não olha para os nossos pecados, para as nossas misérias, mas que a senhora nos ama, porque a senhora foi amada. Na minha condição de pecado, eu te peço, de pecador, eu te peço, me ajudar nisso. Vem olhar para dentro de mim, vem olhar para a minha ferida, para o meu problema, e se for da vontade do teu filho, que eu possa ser curado, que eu possa ser libertado, que a senhora possa vir tocando agora nas minhas feridas. Toca, mãe, nas minhas feridas. Que dói. Diga, meu irmão, o que é que está doendo em você? Diga a Nossa Senhora, diga: mãe, está doendo aqui, está doendo ali. Presente a nossa mãe, ela que é mãe verdadeira, a mãe que cuida, a mãe que socorre os seus filhos. E aí você pode tirar com vocês que são mães, sabem o tamanho do amor que você sente pelos teus filhos. É escrito no amor que Nossa Senhora tem por você. Então se faça criança, se coloque nos braços da mãe. Ela que é essa mãe piedosa, essa mãe amorosa, essa mãe que soube cuidar de Jesus, que ela possa também cuidar de nós. Venha, então toca nas minhas feridas, nas minhas dores, no meu coração, na minha vida. Mãe, toca também na minha casa, meus familiares. Mãe, intercede, peça a teu filho Jesus que derrame o teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa aprender a guiar a minha vida com prudência, com sabedoria. Ensina, mãe, a viver em tua presença. Vem, mãe, com o teu amor, vem nos cuidar e vem nos libertar.
para encerrar, vamos cantar aquela música que se chama Porta do Céu, que eu acho lindo, né? Se a dor te toma demais, se o mundo não te crê jamais, sabe Pois que há alguém por ti, orando e intercedendo assim, o esplendor e amor divino, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei aquilo que a mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, o paz e harmonia em nossos corações. Aquele que no dia eterno renovou, aquele que um dia veio e nos salvou. Mãe Santíssima, me leva a Deus e para sempre exultarei com cantos dignos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentre meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus e para sempre exultarei com cantos dignos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentre